Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca. Opa! Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui na gravação de mais um episódio do Desperta Arapiraca e hoje vai ser especial. Estamos recebendo uma convidada especial, está aqui conosco no nosso estúdio, nossa querida missionária Alice, da Igreja Evangélica Pentecostal Jeová Jireh, que pastoreia juntamente com o apóstolo Mário. Bem-vinda, missionária Alice, que Deus continue te abençoando muito. Muito obrigado por ter aceito esse convite e, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco do amor de Deus e experiências, passar, né, a todos que vão estar assistindo. Neste momento, uma honra poder ter recebido esse convite e estamos aqui. Muitas pessoas conhecem a pregadora missionária Alice, cantora, não sei, mas talvez algumas poucas pessoas saibam o testemunho pessoal. Então, essa é uma oportunidade muito boa para a gente conversar, saber como foi o início de tudo, né? A caminhada até chegar aqui, com toda certeza tiveram desafios e vencendo os desafios diariamente. Eu sempre costumo começar com uma pergunta. É cristã de berço ou se converteu no decorrer da caminhada? Não sou cristã de berço, né? Vim de um berço, de um lar não evangélico, mas sim católico, mas, porém, em um trajeto da história, sim, eu comecei a caminhar com a minha tia ao evangelho. Né? Fui muito pequena, andava na igreja com ela, ela me levava, né? A gente pegava ônibus e eu comecei dessa forma. Aí, aqui em Arapiraca mesmo? Aqui em Arapiraca mesmo. Ah, muito bem. Fui da Assembleia Missão, sim, passei um período congregando junto com ela, porque ela me acompanhava, ela fazia assim, levava a filha e a gente morava junto, era prima, então acompanhava ela para estar indo para a igreja. Era jovenzinha? Sim, tinha assim, meus 5 anos. 5 anos, sim, então teve um grande privilégio, né, de passar. Comecei pequenininha. Foi formada ali, dentro da igreja. Foi um período muito bom, né? De a gente pegava ônibus, aquela alegria de criança, né? Poder sair de casa, vamos à igreja, né? Fazia parte que o departamento das crianças era departamento de fazer gestos. Sim. Então, aquilo ali motivava cada vez mais. No próximo domingo a gente está no culto, no próximo domingo a gente ia. Então, sempre era acompanhado disso, né? Minha mãe passou também um período evangélico, mas acabou se afastando. Então, a referência mesmo para a igreja foi sua tia? Iniciou-me com minha tia. Sua tia. Sim. Mas tinha primas também que iam? Sim, minha prima, né, que ia, era quase a faixa etária minha, sim, de idade. Então, aí já era para ingressar e acompanhava junto, cantou, né, no nas crescimento. Crianças, sim, fez coreografia. Ah, muito bom. Então, isso marca muito, né, a vida de uma criança. Foi um trajeto de uma história, assim, muito de memórias, que é guardada até hoje, né? De entrar em ônibus, assim, eu levar minha Bíblia, que hoje, né, é um tabu para muita gente, hoje a Bíblia. E, assim, eu tinha o privilégio de poder carregar ela, entrar no ônibus e toda, né, arrumadinha. E eu me recordo um dia que um motorista, ele disse assim para mim, ele olhou para mim e disse assim, você é diferente. Você tem um brilho diferenciado. Não tinha nem aberto a boca, mas é diferente. Eu gostava sempre de sentar na frente, né, no banco, ali da frente, e ele me disse aquilo, e aquilo mexeu comigo. Eu não entendi porque ele tinha dito aquilo, que eu era diferente. Aí, quando eu descia o ônibus, perguntei à minha tia, aí minha tia disse assim, é porque você tem um chamado. Então, esse chamado já está mostrando desde a sua infância que você vai ser alguém na vida. E você ouvindo isso, criança, né? Criança ainda. Guardava tudo aquilo na memória, né? E acompanhava junto com ela. Coisa boa. Mas foi momentos bons. Fiquei até os meus 8 anos. Ficou lá até 8 anos de idade. Indo para a igreja, sim, escola bíblica, né? Acompanhava todo esse trajeto com ela, momentos, e depois eu saí. Saiu, mas foi falta de acompanhamento da mãe? Sim, também, eu posso dizer, também, porque ela... Sim, ela acabou se mudando. Ela, no bairro onde a gente estava, ela morava vizinho, a nossa casa, e disso ela acabou saindo, foi morar mais distante, e a gente não tinha transporte, né? Aí ela não podia mais Aí também levar. Não vinha me levar, então fez com que eu paralisasse, né? E não fui mais. Aí conheci as amigas que já era do rumo católico novamente. Aí ingressei, retornei para a católica, ia para as missas, né, todos os domingos.
as meninas já iam. Minha mãe também nunca foi de acompanhar, nunca gostou, não se identificou. Nem na missa ela não, ia. Abençoada. Não ia, mas também não impedia. Não impedia, não. Né? Isso é importante. Tinha sempre aquele, assim, temor devido a ela ter passado um período evangélica, mas por não ter transporte, vinha dificuldade financeira, que era só meu pai que trabalhava na época, então tinha toda essa dificuldade, né? Meu pai sempre foi uma pessoa, era trabalhador, mas, porém, tinha um vício, que era o álcool. Então, isso atrapalha muito atrapalha dentro muito, de casa, né? Muito. Até hoje é alcoólatra. Até hoje. A gente interna em clínicas, né? Passa um período. E a gente tem um processo bem longo com ele, de muitos anos, de acompanhamento, de ajuda da forma que a gente pode, né? Então, eu venho de um lar que é onde era muito de violência. De dor, né? De dor, de mágoas. De muita gritaria, de muita, assim, a brutalidade, a ignorância. Então, a gente era um lar muito regrado de tudo isso, mas também não impedia. Tinha período que ele passava, ele ia para a igreja com ela, né? E gostava de ir aos cultos também. É porque mesmo ele errando, existia um homem interior que ficava gritando por ajuda, né? Isso. Tentava. Tentava, sabe? Ia para uma aos anônimos. Sim. Ele participava, passava um período sem a bebida, mas depois recaía novamente. E você tem irmãos? Tenho umas 3 irmãs, são todas mulheres. Todas mulheres, Casa das Mulheres. Casa das Mulheres. Muito bem. Fora as filhas, 9 mulheres. 9 mulheres dentro de casa. Mas, assim, minhas irmãs também, a gente tem uma mais velha, mas a mais velha era mais difícil, não era de me acompanhar. Eu gostava mais dessas coisas da igreja, ela mais... Então, você se dedicou tanto como criança na igreja evangélica, na Assembleia, e quando foi para a católica, também dedicou-se na igreja católica. Então, era uma mocinha aplicada sempre gostei de aos assuntos religiosos, né? Isso. Tinha esse temor de Deus no coração. Sim. Isso é muito importante, porque isso vai também criando dá uma abertura para que você se envolva cada vez mais, tenha responsabilidade. Tem pessoas que, na escola, até conseguem apresentar melhor os trabalhos por causa da igreja. Isso. Porque na igreja canta, na igreja faz apresentações. Aí, quando chega na escola, aí vê os coleguinhas travados, sem conseguir falar. E, normalmente, quem participa bem assim na igreja tem uma certa facilidade de comunicação, né? Então, como foi passar essa infância, né, na igreja católica também e o recomeço na igreja evangélica? Passou-se muito tempo? Não. Qual foi o tempo que você retornou? Passou pouco tempo, porque quando eu saí da evangélica, fiquei na católica, eu passei um período, né, indo para as missas até os meus 10 anos. Foi aonde a gente saímos desse bairro que a gente morava e a gente fomos morar em outro bairro. Agora, quando chegamos a esse outro bairro, foi uma situação pior, posso dizer assim, porque aonde a gente morava, a gente não conhecia tanto de violência, a gente não conhecia tanto de drogas, né? A gente não conhecia com drogas, isso, não. Crime, essas a gente não coisas, tinha. não Era um víamos. bairro que era aquele bairro daquelas meninadas que cresciam, aquelas jovens, as crianças que cresciam, mas era de brincar, de pega-pega, se esconder. Brincadeiras saudáveis. Todas brincadeiras. Não tinha maldade e malícia. Mas quando eu fui para um bairro, era um bairro que a gente estava chegando que era muito de violência, né? Vinha de tráfico, vinha de prostituição, e a gente não tinha esse conhecimento. Mas pegamos amizade com pessoas que eram envolvidas nisso. Né? Eu não conheci igrejas lá por um período. Conheci meninas que era conhecida, tinha uma má fama, mas a gente, por não conhecer o que era aquilo, se envolveu envolvemos, com elas, né? As meninas populares, né? Descoladas. Do você bairro. Ela, que elas são conhecidas, são famosinhas. Aí foi onde toda a mudança de nossa vida e o distanciamento de se aproximar mais de Deus. Aí nem missa, nem culto. Não ia. Também por um certo período, né? E quando a gente começamos a andar lá, eu fui conhecendo as vizinhas, a amiga, e ela foi indo, ela era muito católica também, e a gente foi de novo começar a andar. Fiz primeira comunhão, né? Junto com ela, a gente ia crescendo, fiz a primeira comunhão, tive experiência. Minha irmã começou a fazer a crisma. Né? E a gente ali ia se aprofundando. Só que existia um período onde, dentro desse intervalo, a minha mãe, ela pediu a Deus que Deus desse uma direção a ela, que mostrasse uma igreja evangélica.
porque ela sentia dentro dela um vazio e a necessidade de voltar para Cristo. Esse é o pensamento da sua mãe, de querer voltar. Isso. Aí ela passando no ônibus, ela viu uma igreja. Aí quando ela passou, que viu essa igreja, ela disse, eu vou vir visitar aqui, o culto é quarta, sexta e domingo. Eu vou vir quarta-feira. Aí foi lá visitar. E quando ela visitou, ela se identificou e retornou para Cristo. Olha só. E dentro desse período, ela disse que era evangélica novamente, só que eu não tive vontade de ir. Não me deu vontade. Você acha que ela procurou a igreja para não perder você? Que ela tinha te visto dedicada, depois passou um tempo aí com essas amizades? Ou foi uma questão pessoal dela? Foi mesmo? pessoal, sabe? Ela sempre achou assim que, por ela não se identificar com a católica, nunca gostou de ir à católica, mas ela sentia uma necessidade de preencher um vazio. E esse vazio ela encontrou num período que ela visitava a igreja, né? Ela se alegrava, se sentia completa. Entendi. Então, ela pedia a Deus que não queria ficar com aquele vazio, que ela pudesse ser preenchida. E quando ela encontrou essa igreja, que foi, no mesmo dia ela retornou para Cristo. Mas eu e minha irmã, as outras pequenas, acompanhava ela. Sim. Eu e minha irmã, que já era maiorzinha na adolescência, a gente não quis saber, porque a gente estava na emoção e na alegria da fantasia do que nós estávamos vivendo, né? De reconhecer as coisas, da descoberta das coisas. E isso, cada vez mais, nos distanciava. Já eram jovenzinhos maiores. Já. Né? A gente já chegamos nesse bairro, eu tinha 11 anos. Sim. Né? A minha irmã já estava na faixa etária dos seus 15 anos, que são 4 anos, Sim. praticamente, a gente de diferença. E foi aonde a gente foi descobrindo. Aí foi ali a oportunidade de a gente ir para festa, a show, conhecer bebidas, conhecer, né, as amizades. Aí começamos a participar, Micaraca, né? Várias festas, estava vivendo uma vida longe da igreja, longe da comunhão. Sim. Totalmente. E a minha mãe sempre dizia assim, ela sempre fazia o convite. E ela nunca também foi de obrigar, vocês têm que ir. Não. Ela sempre nos apresentou em oração. E ela sempre deixava claro que um dia nós estaremos na presença do Senhor. E eu dizia, sempre eu fui muito mais rebelde. E eu dizia, vá caminhando, me deixe eu ir para o meu mundo, a minha vida que eu quero ir, né? Que era melhor. E ela disse, um dia Deus vai ter um encontro com você. E eu disse, um dia que ele me encontrar, né? Eu vejo. Aí ela disse, tá certo. Foram 3 anos de oração. 3 anos. 3 anos. Você com 11, 12 anos? Passei meus 11, 12, 13 anos só na curtição, sabe? Até parece, às vezes a gente olha assim, tão jovem, né? Porque hoje eu tenho eu tenho uma filha eu tenho um rapaz de 14 e tenho uma menina de 10. Sim. E eu vejo assim, eu disse, meu Deus, era a faixa etária de qual momento a gente vivia, né? E eu dizia, meu Deus, mãe, como é que a senhora deixava eu ir para a festa? Pois é. Como era, né? Aí eu digo, meu Deus, por que eu não deixo Criança, Deus? 12 Criança, anos. né? Mas eu cheguei várias vezes embriagada em casa e eles nem percebiam. Várias vezes eu chegava com a história de tomar o capeta, né? Nos parques, nas festas. Chegava que nem percebia, porque eu já ia diretamente para o quarto. Quantas das vezes, amigas que diziam que eram amigas, a gente fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Nossa, a adolescência foi... Foi 3 anos de experiências, sabe? Que eu sei disso, que para tudo tem um propósito de Deus, de experiências, de amadurecimentos, sabe? Até Deus exatamente cumprir o propósito que Ele queria na minha vida, né? Então, foi muitas descobertas, muitas coisas, né? E aonde meu pai sempre foi muito ignorante. Meu pai era ex-militar, então ele tinha regras, né, para ser cumprida. Tinha horário da gente ir, horário de voltar. Podia a festa estar melhor, mas o horário era voltar, tinha que voltar. Porque ele sempre dizia assim, perca tudo, só não perca a minha confiança. Então, foi algo que eu fui aprendendo e carrego até hoje e digo sempre a todos. A confiança, ela é gerada, não é do dia para a noite. A confiança, ela vem gerada de oportunidades que você vai dando e o conhecimento daquilo que você vai liberando para as pessoas. Então, quando ele dizia, chegue 10 horas, 10 para as 10, a gente já estava em casa. Pois é. Era confiança. São valores que ele plantou na família. Mesmo tendo esse problema, o alcoolismo, ele tinha esse momento de lucidez, assim, que ele nos levava para as festas. Né?
Ele levava a gente na porta do show. Sim. E sempre dizia, se fazer bagunça, quando estiver se juntando aquele grupinho, corram, porque vai dar briga. Sempre nos orientava. Cuidado com droga, cuidado com isso. Sempre dizia que não admitia filhas dele colocar pince, tatuagem, essas coisas, porque veio daquele tempo da ditadura muito pesada. Então, ele não admitia aquilo. Então, ele deixava a gente à vontade, mas sempre determinando as regras. E a gente ia para se divertir. Né, com muita cautela de tudo aquilo, porque a gente, no próximo show, a gente já queria ir, então a gente tinha que, né, ter a confiança dele. Pisando certinho para garantir o próximo. A surra pegava pesado em casa. Bem. Então, ele era muito rígido também nos estudos, sempre, nunca de estar faltando, de reprovar, não, de forma alguma. Ele sempre foi muito rígido, que ele sempre dizia que é um futuro bom, estude. Muito bem. Sempre foi muito base disso, sabe? Minha mãe conseguiu ser professora, sempre nos incentivava a conquistar, né? Conquista a sua profissão, corra atrás da sua dependência, de você ter o que é seu. Então, vai através de um estudo. Então, sempre incentivou. E a gente era sempre muito dedicada na escola, tinha seus momentos de sair, de se divertir. Então, você não teve problema na escola, né? Foi tranquila na escola. Assim, eu sempre fui muito terrível, né? Eu sempre fui muito... Eu era muito perversa na escola, muito de brigar. Eu tinha uma crente que eu detestava ela. Eu sempre brigava com ela. Ela não fazia nada, mas eu dizia que olhava para ela e eu não gostava dela. Então, toda vez era uma briga. Eu brigava com o professor, eu brigava com o aluno, eu brigava... Olha, amanhã só entra com a mãe. Eu dizia, minha mãe tem o que fazer. Quem vai entrar sou eu. E eu ia estudar. Eu entrava. A filha da professora. A filha da professora. Terrível, sabe? E assim, eu não levava desaforo para casa. Eu resolvia o meu problema lá. Também nunca levei meus pais para resolver meus problemas. Resolvia lá. Sempre foi muito... Bom, tirando uma coisa boa disso, é um senso de liderança, né? É. Eu resolvo meus problemas. Sempre fui muito... E como essa jovenzinha sentiu o chamado de Deus na vida e foi parar na igreja de novo? De novo. Deus tinha feito uma promessa para minha mãe que ela e a casa dela serviria ao Senhor. Não saberia de que forma viria, mas a gente ia passar por um período. E esse período foi quando a minha irmã engravidou. Foi uma fase difícil, mas que foi uma permissão do Senhor para nos atrair para a presença dele. Porque muitas das vezes não entendemos como é que Deus trabalha, né? De que forma ele vai nos chamar, de que forma ele vai nos trazer. Às vezes, essa permissão dele ser gerado na dor algo. E quando é provocado por essa dor, não é porque ele quer nos matar, nem nos tirar do propósito dele, é para nos atrair para o propósito. E essa dor que foi gerada foi quando a minha irmã engravidou, foi aonde eu tive o distanciamento. Eu já não tinha amizades, a minha amizade era ela. A gente se tornou muito amiga. E aquilo ali, quando ela engravidou, ela teve que sair de casa, porque meu pai não aceitava a situação. E esse período que ela se afastou, aí houve separação, né? E foi muita guerra, e eu tive que tentar ver de que forma eu conseguiria ter amizades novamente para me acompanhar, sendo que eu não ia ter mais liberdade. Então, acabamos indo morar com a minha avó, passamos por um período lá de meses só. Minha mãe se reconciliou novamente com meu pai, voltamos todas, até a minha irmã gestante voltou também todo mundo para casa. E ali eu fiquei com as mãos atadas, sem amizade, sem a minha irmã para sair. Eu não tinha mais liberdade nenhuma. Ficava só de escola para casa, de casa para escola. Você era a segunda, né? As outras eram mais novas. Muito pequena, não tinha como me acompanhar em nada, né? E nem meu pai deixaria, porque a mais velha traiu, então as outras ia seguir o mesmo rumo. Então, a gente tinha, né, aquela cautela e tudo. Aí foi o período onde eu conheci uma jovem que sempre passava na rua da casa da minha mãe, era da igreja onde a minha mãe fazia parte, e ela era dos jovens, e ela, todos os domingos ela passava a pé para ir, e ela congregava aqui na Cecicunha, numa igreja, que fazia parte da minha mãe. E ela passava, dava paz do Senhor à minha mãe, ali às vezes eu ficava na frente e tudo. Mãe, você vai para onde? Ah, vai lá para a igreja e tal. E aquilo foi batendo cada vez mais curiosidade de ir saber o que era que estava acontecendo. E ali ela me fez um convite, e eu fui. Tá, eu disse, a então mãe passa. Convidando bastante. Não, tinha... Não.
Foi pela amiga. Aí, então, quando essa menina apareceu, ela foi um ponto, né, da iniciativa de começar Deus me chamar novamente. Instrumento. Foi um instrumento. E ali ela me convidou e no domingo eu digo, eu vou. Aí eu fui. Sempre tinha gincana de jovens. Sempre tinha, no final, a gente já ficava para tomar banho na casa do pastor e voltar para o culto. Eu nunca fui para o culto como não crente. Sim. Já para que ninguém fizesse convite para mim aceitar. Eu pegava a saia da minha mãe, a blusa da minha mãe e me vestia como crente. Botava uma fantasia. Eu já sou da casa, não precisa exatamente. Chamar, não precisa. Então, só chamava porque era para chamar, né? Mas não porque me identificava como não ser crente. Porque eu tinha muita, assim, eu tinha muita prudência. Eu achava que eu sempre achei que a casa de Deus é um lugar de muito respeito. Se eu vou para cultuar, é cultuar. Se eu ia para missa, era para missa. Se era para adorar, é adorar. Então, isso você tinha que idade quando voltou para a igreja? 14 anos. 14. Eu já estava... Então foi muita coisa em pouco espaço de tempo, né? Isso. Vivenciei uma história muito longa, mas ao mesmo tempo, e o tempo muito curto. Isso. Muitas experiências em pouco tempo. Muitas. Aí, aos meus 14 anos, eu já estava começando a andar na igreja e eu ia todos os domingos. Todos os domingos eu ia. E Deus começou a falar comigo em sonhos. Sonhos? Em sonhos. Deus me dava gesto. Em sonhos. Quando era no domingo, eu dizia para a dirigente, Deus me deu um gesto. Ela disse, lhe deu? Ele disse, me deu um sonho. Eu não sei qual é o louvor direito, mas eu vou cantar então, aqui essa igreja que você ia, tinha os gestos, as mulheres faziam gesto na hora de cantar. Fazia gesto, né? Já era adolescente, então elas faziam gesto, tinha a escola bíblica, e depois tinha o ensaio do gesto, depois tinha o ensaio dos jovens, e tinha o ensaio da banda. E desde quando eu era da católica, eu sempre queria muito cantar na banda. Lá nunca permitiu. Era muito... É mais seletivo. Sim. Só que, para eu frisar algo muito interessante, minha mãe sempre orava para que Deus pudesse trazer um esclarecimento sobre o evangelho para a gente. Que não era por força que a gente ia ser atraída, né? Mas um dia a gente estava na igreja, na missa. Era um momento da renovação carismática. Era um momento ali que a gente lia os evangelhos, momento de adoração, sabe? E uma das pessoas que fazia a ministração ali, ela olhou para minha irmã e para mim, apontou o dedão no meio de todo mundo e disse assim, o que vocês fazem aqui? Hipócritas. Olha, foi pesado essa. E eu e a minha irmã paralisamos. E ali a gente sem muito entender o que ela estava dizendo, mas era como se fosse uma flechada dentro da nossa alma. E ela repetia, olhando e todo mundo olhando para a gente. E ela apontando o dedo. E aquilo ali a gente começamos a chorar. E choramos. E ali eu me ajoelhei no chão e eu dizia, meu Deus, o que é isso? Mas está doendo dentro da minha alma. E ela dizia assim, se você não crê nela... Se você não acredita, o que você está fazendo aqui? Porque a gente éramos... ela estava fazendo uma referência à sua nova fé evangélica. Não, mas a gente não estava evangélica ainda. Sim. Não. Ela estava citando um texto que deveria ter reverência à crença católica. Isso. Só que, assim, como minha mãe sempre orava para a gente voltar para Jesus, era necessário haver algo que a gente pudesse tirar a película ou entender que ali não era o nosso lugar. Porque a gente éramos católicos, mas a gente não era praticantes. Entendi. Né? A gente ia para a missa, fazia as coisas, mas a gente não era de rezar texto. A gente não era de se confessar. Entendi. Era aquelas católicas. Muito na missa, mas não de praticar, né? De não crer, porque a gente não tinha dentro de casa aquela crença. Sim. Então, a gente era dentro de casa, minha mãe era falando de Deus, era isso, aquilo, outro. Então, não tinha como você crer em uma coisa que você também não teve uma criação para crer aquilo. Então, ela soube, essa responsável, né? Sim. Aqui estava ministrando. Sim. Ela soube que a gente não era disso. A gente só chegava depois das orações, depois das rezas, das coisas. E ela foi nesse dia e disse isso. O que é que a gente estava fazendo ali dentro? Se a gente não seguia o que era para seguir. Sim. Então, ela chamou a gente de hipócritas. E saísse da igreja. Chegamos arrasada em casa.
chorando muito. E eu me lembro que eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, o que é hipócrita? Eu nem sabia o sentido do que era. E ela me explicou naquele momento o que significava, e eu dizia, mãe, que palavra forte, como ela teve a coragem de falar isso. E eu disse, e agora, mãe? Ela disse, agora você vai orar a Deus. Diga, Deus, se esse é o caminho para mim seguir, que eu siga o que é certo lá. Se não é, me mostre um caminho. Tire a venda dos meus olhos. Foi esse o conselho que a minha mãe deu. Minha mãe não xingou. Minha mãe não disse, está errado, eu não disse a você, né, que poderia trazer. Não. Ela só disse, ora a Deus, que Deus vai lhe mostrar o caminho. E assim eu fiz. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa montanha-russa. E quando eu estava na montanha-russa, tinha um ser de branco do meu lado. E ele mostrava a direção. E ele dizia assim, está cheio de gente. A decisão é sua. Você quer ir para o caminho largo ou para o caminho estreito? E na ponta da decisão, eu disse, eu quero pelo estreito. E a gente seguimos. E eu acordei, chorando, passei o sonho para minha mãe. E ela disse, Deus já lhe deu a direção. Cabe a você querer seguir. Aí foi aonde essa menina começou. Da menina, que fez né? o convite. Isso. E daí começou a ter o gostinho, a vontade de voltar. E a gente foi indo. Todos os domingos a gente ia. E essa recepção que você teve na igreja, que você quis dedicar-se às coreografias, né? Os gestos. Sim. E passou o tempo, você foi se envolvendo mais. Cada vez mais. Né? E eu quero que você chegue até o momento que conheceu o seu esposo, como você cresceu no ministério, se manteve por muito tempo nesse ministério, se saiu já fundando o ministério. Como chegou à existência a Igreja Jeová Jireh? Quando eu comecei a andar na igreja, né, dentro desse período, eu saí de casa num dia Dia das Crianças. E o pastor convidou os jovens para ajudar a fazer os saquinhos. E eu saí de casa dizendo a essa amiga minha, disse assim para ela, hoje eu aceito Jesus. Ela disse, vai mesmo? Eu digo, hoje eu aceito. Ela, tá certo. A gente foi, cheguei na casa do pastor, a gente arrumando lá, e eu disse, pastor, hoje eu aceito Jesus. Ele disse, vai mesmo, minha filha? Eu disse, vou, pastor. Ele não deu muita importância, né? Mas eu fui. Que você já estava indo? Ele já estava visitando. E todas as vezes tinha um convite. Eu disse, não, quero não. Né? E nesse dia, à noite, o pastor acabou até nem falando, quem quer aceitar Jesus, né? Quem quer voltar? Frente, não. Sim. Eu disse, a mulher do pastor, diga a ele que eu quero aceitar Jesus. Ele não fez o convite. Aí ela avisou, ele me chamou, fez o convite, sim. Eu voltei, né? Porque eu já tinha... De sua mãe lá? Minha mãe lá. Minha mãe já era diaconisa da igreja. Muito bem. Ela fazia obra, né? Dentro da igreja. E ela não deu muito crédito, não. Eu conheço minha filha. Deixa eu ver. Já sabia que eu, assim, como eu tinha muita vaidade com o mundo, muito apego àquilo, vai ser mais um dia. Mas foi totalmente diferente. Foi um amor encontrado, um amor incondicional, sabe? Cristo, ele invadiu dentro da minha alma, arrancando de dentro para fora tudo. Foi tudo. A mudança da água para o vinho. Porque para quem me conheceu, hoje entende a mudança qual foi. Porque é algo que a gente vivia de vestes, de comportamento, de festas, passamos a ser uma nova criatura, sabe? Porque, como a Bíblia, o texto diz, aquele que bebe da fonte dessa água, que é Cristo, não torna a ter sede jamais. Eu não conheço um Deus que você aceita e você continua sendo a mesma pessoa. Não. Cristo, ele é mudança, transformação. Como um dia transformou a minha vida. Ele sempre vai estar na porta, batendo para transformar a vida de qualquer um. Amém. Né? Então, quando eu entrei na igreja, eu disse ao pastor que eu tinha muita vontade de entrar no departamento de louvor da banda. E ele disse, pronto, fale com o rapaz responsável, que era meu esposo, né? Hoje. Olha só. Aí, ele já tinha uma namorada. Até então, a gente entramos... Não. Na sua, lá. Até então, assim, não tinha surgido interesse de nada, né? Sim. Entrei na banda, entrei no gesto, entrei nos jovens. Eu era muito empenhada, muito dedicada a fazer as coisas de Deus. Sempre gostei muito de envolver em tudo, dentro de liderança geral de tudo. Aí depois fui dirigente de jovens,
E fiquei sendo back, depois fui cantora da banda, e a gente foi entrando. Então, você se moveu bastante ali, foi pegando muita experiência de várias funções na igreja. Muito. Né? Mesmo assim, geral, né? Bem. De tudo. E depois fiquei sendo dirigente do Gesto, fiquei sendo dirigente dos jovens, fazia campanha com os jovens de manhã, consagração de manhã, em busca do Espírito Santo. Deus batizava todos os jovens, mas não me batizava. Olha só. É uma experiência terrível. E ali a gente era atraído mais jovens, ministração de curas. E Deus foi sempre trabalhando muito nessa parte, mesmo sendo muito jovem. Mas eu sempre fui muito dedicada, muito responsável por aquilo que Deus tinha confiado em minhas mãos. E quando entrei na banda, foi entrando, e o pastor colocou uma missão. E essa missão era colocar meu esposo, né, que era o maestro, para me levar num ponto de ônibus. E ele levava. E todas as vezes ele levava a respeito e tal. E ele acabou namoro com essa namorada. E eu disse, não, um dia Deus vai preparar alguém para mim também. A gente foi conversando. E eu, no momento certo, nem que seja um cego, um oi só na testa, ele vai me arrumar. Aí ele disse assim... Alguém vem. Alguém vem. Aí ele olhou para mim, fechou um olho e disse, quem sabe ele está perto de você. Olha, já foi tava, só isso. Já. Só foi esse negócio. É ligeiro. Só foi isso. Pronto. Muito bem. Nem mais nem menos. E eu fui para casa. É aquilo. Oxi, será que ele disse algo indireto? Passou o período. Foi aonde depois ele conversou com minha mãe, conversou comigo, disse que queria namorar comigo. E a gente começamos a namorar. Também foi quase no finalzinho do período de... Já quase nos meus 15 anos. Eu comecei a namorar com ele, né? Sim. Quase chegando aos meus 15 anos. Quase 15. Quase. Ainda era 14. Meu Deus. 14 anos. E ele tinha 24. Era uma idade... As coisas eram diferentes antes, viu? Era. Muito bem. E aí, meu pai não deixava a gente namorar na porta, sim, porque eu ainda tinha 14 anos. Ele disse que só liberava com 15. E ali a gente ficamos com um compromisso de aguardar os meus 15 anos para ele ir para a porta da minha casa. É por etapas. Vê só na igreja. Quando fizer 15, aí vai para a porta. Aí, só que estava todo o acompanhamento com a minha mãe, né, e tudo. E foi aonde ele... Fiz meus 15 anos, fiz minha festa, né? Convidei os jovens da igreja, aquele negócio. E ele pediu meu pai. É debutante, é que chama? Que nunca mais. 15 anos. Tem mais não. Aí ele foi, uma semana depois, nem foi para minha porta. Meu pai já era mototáxi. Ele parou meu pai no centro e pediu para namorar comigo. E ele disse, quem? Das minhas filhas. Aí ele disse, Alice, a minha filha, ela, tem certeza? Aí ele disse, tenho. É ela mesmo. Aí ele disse, se ela quer, eu não tenho filha para mim, né? Aí foi aonde a gente começamos a namorar. Cabra corajoso, né? Ele não é daqui, é da Paraíba. Paraibano. Né? Paraibano. Bem. Veio para fazer uma reforma na igreja, até hoje ficou, não voltou mais. E disso a gente começamos a namorar na porta. Foram 3 anos e meio. Para que Deus... E a gente dentro do ministério. Mas aconteceu algo dentro do ministério e a gente teve que se desligar de lá, né, do ministério. Porque, assim, uma coisa é você ser ensinada. E outra coisa é quem lhe ensinou agora contrariar aquilo que foi ensinado. Então, uma mudança de pensamento, de ideias no próprio ministério que fez vocês refletirem e pensar, não, nosso tempo aqui já esgotou. A gente só namorava nesse período, né? E onde meu esposo, ele morava com um pastor. Sim. Né? Porque o meu esposo, ele já vem de uma história também muito Veio da Paraíba, complexa. ficou servindo na igreja. Sim, ele veio só para ser músico. Entendi. Né? Ele trabalhava com construção civil. Sim. E ele ficou nesse período para vir fazer a igreja. E aí acabou ficando, devido... Ele já tinha tido um relacionamento, casou, e aconteceu outra fatalidade lá. E ele acabou não indo mais, ficou aqui. Só que o meu esposo, ele não tem pai, né? O pai dele faleceu, a mãe dele abandonou eles com 5 anos. E daí ele foi sozinho na vida, acabou vindo para cá. Ele veio para cá, mas ele já tinha tido uma infância muito difícil. Sim. Lá, né? E Deus tirou ele dentro de um presídio. Outra oportunidade. A próxima. Deus tirou ele de dentro de um presídio. Sim. Né? Muito, ainda jovem, aos 13 anos, 14 anos. João Pessoa ou outra cidade? João Pessoa. Tá.
E Deus tirou ele de dentro de um presídio e ele fez um voto a Deus. Que se Deus tirasse ele de lá de dentro, ele o serviria por toda a vida. E Deus fez a promessa. E esse pastor se responsabilizou em cuidar dele, porque o pai dele disse que a pior coisa que ele tinha feito foi ter aceitado Jesus. Nossa. Era melhor no tráfico. Era melhor na vida que ele estava vivendo. Então, quando esse pastor se responsabilizou por ele, aí ele morou na casa desse pastor, né? Trouxe para cá, para Arapiraca. Isso. Aí ficou morando esse período o pastor. Só que quando houve o desligamento, ele também saiu de dentro da casa do pastor. Sim. Né? Naturalmente não ia não morar tinha mais. né, condições nenhuma. Aí estava prestes ao casamento de vocês. Já estava já nas preparação do noivado, né, a preparação para o casamento, e a gente foi aonde a gente iniciamos, né, em outro ministério, aonde a gente foram recebidos em outro ministério. Sim, que a gente já conhecia, né, esse pastor, sim. E a gente nessa visita a gente gostamos e ficamos, né, passamos também por um período lá, aonde esse pastor celebrou o nosso casamento, a gente casamos, né, aonde na minha família, né, na minha casa para muitos era como uma vergonha por causa da situação da minha irmã de ter engravidado, então jamais nenhuma daria orgulho. E eu sempre disse à minha mãe, eu disse, se preocupe não, eu vou dar. Elas estão dizendo que não, mas assim como Deus me chamou, Ele também tem uma história para a minha vida e para a nossa casa. E foi aonde eu me formei, né, na minha área, eu sou enfermeira, sou da área de saúde. Bem. E disso, esposa também enfermeira, companheira de trabalho. Aí, desse período, eu me formei, eu já casei formada, com um estudo concluído. Olha só. Né, já tudo certinho, porque meu pai disse que eu só casaria com os 18. Aí foi o período também de eu concluir todos os meus estudos, o meu curso também com 18, tudo. E foi aonde a gente, né, iniciamos o nosso processo, nossa vida casada. E ficamos por um bom período na igreja, né? E aonde a gente começamos a construir, né, nossa casa, construir transporte. Foram servindo no ministério. Foi servindo ao Senhor, né? A gente foi ungido a diaconisa, ele é diácono, ele era só músico da igreja e começou totalmente um chamado diferenciado a qual não tinha, né, para um músico para ser um diácono e liderar nada. E ali Deus foi chamando, presbitério, e depois ele foi ungido a pastor. Aí, no período que ungiu o pastor, a gente tomou conta de uma obra desse mesmo pastor. A congregação em Arapiraca mesmo? Sim. Lá no Riacho Seco. E a gente ficamos dirigindo essa obra, conseguimos quase mais de 60 jovens. Daquela parte do Valentim, do tráfico, da prostituição, né, daquela vida de libertação que teve. Muitas vidas dentro da igreja. Mas o pastor pediu para a gente fechar, porque o dono aumentou o aluguel. E tinha muita gente lá. Muita gente. Isso é onde doeu mais dentro da gente, né? Primeira experiência. E aonde ele disse que tinha que fechar por causa de R$20. Que aumentou R$20 o aluguel. R$20. E aonde, assim, na verdade, não era nem tirado o aluguel da igreja. Porque eu trabalhava, ele trabalhava, e o que nós mantínhamos dentro da obra era do nosso dízimo, né? Do cuidado ali. A sede em si não mantia nada. Era a congregação que mantia, né, com tudo. E daí pegava todas as finanças, levava para a sede, mas não era suficiente. Então foi aonde ele pediu para fechar. E até o dono disse: não feche, não, esqueça ele, continue. E ele disse: não, eu sou obediente à palavra. Eu não quero ser rebelde. E foi aonde a gente obedecemos, fechamos. E desse período, passou meses, meu esposo acabou se entristecendo e se isolou dentro de casa. Não quis mais tomar conta de obra, não queria mais para a igreja. Voltaram para a sede, ficaram servindo lá e ele teve essa tristeza por conta da obra que fez. Porque tinha vidas, né? E as vidas a gente ia descobrindo que estava voltando de novo para a vida que foi tirada. De tanto esforço. Tanto esforço, tem um preço a pagar, choro, né? Você tem renúncias, você ajuda a pessoa acompanhando o crescimento. Então, aquilo ali era como se fosse uma martelada na sua cabeça. Para quem, né, cuida. Dói muito. Então, quando a gente passou esse período que a gente voltamos para a sede e tudo, ele começou a se entristecer. Aí foi onde ele foi parando. Eu continuei, não parei. E só que ele não queria mais ir para a igreja. Também o pastor nunca nos procurou. Nunca quis procurar saber porque a gente tinha parado, não.
o negócio dele era dizer que a gente não via a hora da gente sair de dentro da obra dele. Aí foi onde mais entristecia. Porque a gente só servia, cuidava, né? E foi aonde... Talvez estavam sendo vistos como uma ameaça ao próprio carisma do pastor, né? Tem alguém que prega, alguém que canta, e pode ser que ele venha ofuscar. Isso. Poderia, né, ver essa parte, né? Porque a gente não sabe hoje em dia. Foi aí né? que surgiu o start de Deus na vida de vocês. Mas ainda não tinha sido. Porque eu comecei a andar em outro ministério, né? Porque, para mim, assim, parar não dá. Tenho que continuar. Né? Então, eu chamava, ele não ia. Aí eu entrava num carro, botava o meu filho pequeno e eu ia embora para o culto. Então, o mais velho já tinha nascido? Já tinha nascido, já estava grandinho, seus 2, 3 anos. E eu ia para o culto. Vai não? Fique, eu estou indo. Não posso parar, eu sei quem me chamou. E ali passou um período. E foi aonde eu fui para um ciclo de oração, ministrei pela primeira vez. E Deus usou um jovem. E disse assim para mim, mulher, leva para o teu varão. Diga a ele que foi até hoje, que ele sai da caverna. Porque o que Deus quer é muito além do que ele está pensando. Não foi e mandou a profecia para a mulher, vai lá e entrega. Olha aí. Aí eu disse, tá bem. Quando cheguei em casa, eu dei, abre a mão, ligeiro. Aí ele abriu, o que é, menina? Aí eu disse, olha, Deus disse que foi só até hoje. Se levante, saia dessa caverna, que é até hoje. Eu posso dizer para alguém que está aí, né, nos assistindo, que você tem paralisado, você que está dentro da caverna, o Senhor está liberando a palavra hoje. Recebe força, recebe ousadia do céu. Se levanta, porque foi até hoje. Porque o que Deus tem para fazer e realizar o chamado vai além daquilo que alguém feriu com palavras. Alguém que muitas das vezes direcionou palavras para você paralisar o seu propósito, o seu chamado. Deus manda te dizer nesta tarde, nesse dia de hoje, para você. Foi até hoje. Levanta, porque Deus ainda tem muito a fazer na sua vida, em nome de Jesus. É bênção, bênção. Então, quando eu levantei, né, e disse para ele, cultos passou, eu continuei indo, e ele disse, arruma minhas roupas, porque hoje eu vou. Tá vendo? Aí começou. Depois do chacoalhar de Deus, ele foi. Aí a gente começamos a ir para esse ministério, e pastoreamos nesse ministério, devido a uma situação que houve, né, o pastor nos colocou. E, devido a uma situação, a gente ficamos pastoreando por 12 anos. Esse ministério. 12 anos. Bastante tempo. 12 anos. Onde conseguimos, dentro disso, expandir no campo de Arapiraca 15 congregações, né? 15 igrejas. E ali a gente... Então, o pastor que estava, ele passou o ministério para vocês? Foi, porque o pastor que estava não tinha possibilidade de ficar lá devido a uns acontecimentos, e meu esposo ele não queria pegar mais a obra. Porque, por conta da decepção que já houve, né? E ele não queria. Mas o pastor disse assim para a gente, fique porque vai ser provisório. Eu estou enviando um de Maceió, porque a sede central era de Maceió. Durou 12 anos. 12 anos. Sim. Né? E a gente ficamos... Dentro desse período, né, onde a gente tivemos um local, e desse local, os irmãos que estavam, foi embora todo mundo. Ficamos com 6 vidas. Sim. E a gente disse, o que foi que aconteceu? Porque você tá naquela... cheio de gente, aquela empolgação, de repente vai todo mundo embora, então... E sem mudar nada. Nada. Continuou na empolgação e o povo saiu. Saiu. Aí a gente, meu Deus do céu, e agora? Sim. Que o Senhor nos dê estratégia, né, para poder a gente ter um direcionamento e como a gente vai fazer. Tinha culto de aceitar 10 vidas, 15 vidas, né? Passamos um período bom, só as 6 pessoas. E ali a gente sempre foi muito de monte. Sim. Sempre de subir de monte, propósito, oração, jejum. Sempre gostamos muito de estar em campanhas, né? Fazer momentos de oração, de busca com o Senhor, resposta diretamente dele. Né? E ali a gente passamos um período e começamos a indagar, Deus, se a gente está em algo errado, que o Senhor nos direcione, mostre como é para ser, né? E foi aonde Deus começou a trabalhar. Teve culto de aceitar 30 vidas. Que bênção, em um culto viu? Só. Milagres, meu Deus. Então, a essa altura, o nome do ministério já tinha se consolidado? Ministério Jeová Jireh? Sim, Jeová Jireh. Não. Esse que a gente então, fizemos parte foi de outro nome, ministério, de outro pastor, né? A gente ficamos lá um período assim, Deus começou a fazer coisas extraordinárias.
Milagres na hora, assim, de cura de câncer, mioma, de arrancar hérnia, no culto, de ciclo de oração. Sabe? Deus começou a fazer o extraordinário. Deus começou a fazer muito milagre. Muitas coisas dentro da igreja. E Deus foi notificando a gente mesmo que Ele tinha um chamado para aquilo para a gente. Né? E a gente começamos a entrar dentro desse período. A gente trabalhávamos ainda. Só que a obra em si, ela começou a necessitar muito da gente. Meu esposo já começou a não ter mais como ir trabalhar, porque a gente começamos a pegar um período que a gente trabalha muito com libertação. E a gente começamos a conhecer um povo da roça. Sim. Um povo de um povoado, de uma mulher que se levantou na cama após ser desenganada pela medicina. Então, isso dava o crescimento para a igreja, porque muitas pessoas precisavam. Sim. Um falar para o outro, vamos lá, que lá Deus está libertando, boca a boca, né? Deus está Das fazendo. Então, isso deu crescimento nessa igreja Isso. que vocês passaram por 12 anos. Isso. E como foi o surgimento da Jeová Jireh? Vocês A Jeová saíram Jireh, do ministério que estavam. Sim, a gente, na verdade, assim, é bem complexo em dizer, porque a gente não chegou a sair. A gente Sim. foi tirado. Entendi. Né? Tiraram a gente. Não quis mais que a gente fizesse parte do ministério. Igreja grande já, né? Uhum. E ele não quis mais que a gente fizesse mais parte do ministério dele. Respeitamos, né? E foi declarado assim, que a gente saísse da sede geral e a gente ficasse com as demais congregações, que ao todo seria 9 congregações, e aonde a gente tivemos que abrir outra sede, né? Fora essa, porque não era escolha nossa jamais abrir ministério. Não era opção nossa, porque a gente não trabalhamos para o reino para isso. Nossa intenção era expandir, né? Cada vez mais o chamado do Senhor, porque aqui a obra do Senhor, ela não foi baseada somente de um local, ela se expandiu por muito mais. Então, nossa intenção não era arrancar uma placa, botar o que era nosso, nada. Quem tem que expandir e botar o nome é de Cristo. Né? Então, a nossa atenção, e até hoje, é vidas. Né? A gente poder saber que alguém que estava desenganado pela medicina, com 36 quilos na cama, sem poder se levantar, tudo que comia colocava para fora, pessoas que estavam com câncer ser curada, pessoas que estavam preso ser libertam, pessoas que estavam em coma, e pessoas nos procurar, e através da oração, 9 horas da manhã ele vai estar de pé. 9 horas da manhã nos ligava dizendo que já estava de pé. Pensa. Então, assim, a nossa gratidão eram os feitos do Senhor que era realizado. Né? Então, com tudo isso, foi expandindo muito, crescendo muito, né? Alargando muito. E a gente acabou, quando a gente saiu do ministério, que, né, ele nos tirou de dentro desse ministério, disse que a gente não fazia mais parte junto com eles, a gente ficamos com as mãos atadas. A gente não poderíamos fechar 9 igrejas. A gente não tinha como fechar as congregações e as vidas iam para onde? Se era pastoreada por nós. Não quiseram seguir o outro pastor. Sim. Né? Permaneceram com vocês. Porque, assim, tinha história. Foi a gente que acompanhamos. Né? Tinha vidas que nem sabia quem era o presidente. Então, vocês olharam para um lado e para o outro, a gente tem que abrir. Continuar. Tem que continuar, não podíamos parar, sabe? Se fosse só a sede em si, né, dentro daquilo que nos tirasse, não ia ter problema, né? Porque até então a gente ia entender que não deu mais. Tem outras igrejas que a gente poderia congregar e continuar. Sim. Mas a opção agora era, e as vidas vão para onde? Muito bem. Né? Tínhamos que pensar nelas. E elas em si, tudo assim. Pastor, você vai fazer o quê? Você vai abandonar a gente e vai fechar a obra? Pastor, gente, se acalme. Sim. Né? Se acalme, porque a gente vamos analisar tudo isso. E ele nos deu um período assim de 1 semana para a gente resolver e sair de dentro. E dentro daquilo que a gente saímos, a gente também não podia tirar nada de dentro. Sim. Né? Tudo construído, mas... Aí, quando saíram, foram para um lugar novo? Foi. A gente teve que encontrar um salão, porque aonde a gente era próprio. Né? Sim. Foi uma promessa do Senhor, através de subida de monte, que uma pessoa tinha feito um voto, uma promessa, que nos honraria. Mas daí, né, o desfecho do negócio saiu totalmente diferente. E a gente construímos toda a igreja. Né? Construíram a igreja. Do alicerce. Construímos todo.
galeria. Que benção. Uma baita de uma igreja. Os irmãos do sítio, né? Que é onde a gente As teve 9 evangelizando. igrejas, elas se juntaram e foram Isso. construir uma sede. Construíram. Então, tem quantos anos do Ministério Jeová Jireh? Do Jeová Jireh temos 1 ano. Um ano, recente. Recente, tudo isso. Muito recente. Muito bem. Né? Fez 1 ano agora no mês de julho, que a gente iniciamos, né? Entendi. Jeová Jireh. E onde vocês estão localizados na sede? A gente estamos no Catituis. Catitude, né? Na rua ali São Jorge. Estamos situadas lá, né? É a nossa Benção. sede hoje, né? Muito pequenininha. E tem mais quantas congregações? E a gente temos mais 8. 8 congregações. É Sede mais 8. Que a gente temos na Lagoa da Canoa, Muito no povoado Mata Limpa. Nós temos no Canafístula, né? Perto do Batucaldinho ali. No Riacho Seco. Nós temos em São Paulo. Nós temos em Atalaia. Nós muito temos bem. em Caraíbas. E temos na Vila São José. Então, naturalmente, vocês, o casal vive para a obra, Pra né? obra. Integralmente. Inteiramente. Toda essa porque demanda de igrejas. a gente somos dependentes, né? Da obra bem. do Senhor e de viver para o reino dele. Amém. Então, uma história linda aí de desafios, né? Superação, de histórico. Então, o povo pôde perceber aí esse crescimento que está na obediência, na dedicação, no amor às pessoas, de, fechou, vamos abandonar o povo, cada um procure a igreja que quiser. Não, vocês foram lá e conquistaram, né? E continuaram cuidando, não Tivemos só que ganharam. continuar, né? Porque bênção. não é baseado no que o ser humano Sim. às vezes pensa ou quer, né? Verdade. Vem de uma história que ninguém cai de paraquedas. Verdade. Né? Missionária Alice, eu sei que passa rápido e nós pudemos conhecer um pouco da sua pessoa e também uma parte do testemunho do apóstolo, né? E eu quero muito te agradecer por essa oportunidade de ter aceito esse convite e com certeza a gente vai trazer o apóstolo para continuar a história, viu? Vamos trabalhar Então, para isso. somos muito gratos, muito obrigado mesmo. E no finalzinho, nós sempre pedimos para o nossa convidada fazer uma oração, né? Apresentando essa programação do nosso Desperta Arapiraca, para que nós venhamos espalhar cada vez mais o Evangelho de Cristo e mais ministérios, pessoas, pastores sejam conhecidos, para que através disso, através desse meio de comunicação, muitas vidas sejam alcançadas. Sim. De coração, muito obrigado e vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, Vamos sim. em nome de Jesus. Teria só um tempinho para me falar aqui de um evento que vai ter das mulheres? Sim, fica à vontade. Pode né? se dirigir lá à câmera. Vamos ter agora, em outubro, dia 18, né, um encontro de mulheres unificadas, também um projeto que Deus nos direcionou, a qual eu estou à frente. E convido você, mulheres, que ainda não foi curada, mulheres que precisam ser curadas, né, para estar conosco neste evento. Mulheres unificadas, onde tem um tema Mulheres Curadas para Curar. Então, assim como Deus ele curou a minha vida, Ele também vai curar a sua vida, né, da área sentimental, espiritual, carnal, não importa em que área seja. Mas eu te convido para o dia 12 de outubro estar conosco, Mulheres Unificadas. Coisa boa, maravilha. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos. Maravilhoso Deus eterno, Pai, Deus, te agradecemos por este momento. Ó Deus, por poder expandir mais um pouco do Teu Evangelho. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas, ó Pai, através do que foi direcionado, do que foi falado. Deus, abençoa o Teu Filho, né? Abençoa aqueles que vão ouvir. Ó Deus, que cada dia mais, ó Deus, possa estar debaixo da Tua graça, da Tua obediência. Ó Deus, que mais vidas sejam alcançadas através desse Evangelho, através dessa transmissão. Ó Deus, venha abençoando, venha alargando. Ó Deus, cada dia mais, ó Deus, abençoa poderosamente, ó Deus, a cada um. Abençoa neste dia de hoje, ó Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Ser conosco, ó Deus, e abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Gente, até o próximo episódio do Desperta Arapiraca. Deus abençoe a todos, até mais.